No vídeo de hoje você vai aprender comigo aqui dentro de um cartório como legalizar a sua kitnet. Gente, eu estou no cartório, que é o quarto cartório aqui da minha cidade, é onde eu incomodo muito a galera aí, né, para legalizar meus imóveis, minhas kitnets. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E eu consegui aqui com o pessoal o direito, né, de entrevistar o chefão. Olha ele lá. Dá um salve pra galera aí. E a gente vai conversar com o Nino aqui. Antes a gente vai saber a história do Nino. Ele é o chefe desse cartório e muita gente pergunta como é que legaliza. Já pedi aqui o direito de sentar do ladinho dele aqui, olha só. Tudo bem, querido? Tudo bem. Dá um salve aí pro Viver de Kitnets. Oi. Tranquilo? Oh, é isso aí. Eu acho muito difícil ele dar entrevista. Foi um achado que a gente está tentando faz tempo falar com ele aqui. Ele é um cara muito ocupado, ele deu uma pausinha para nós aqui. E o que acontece? O pessoal do canal de Viver de Kitnets são pessoas do Brasil inteiro que estão investindo nessa nova modalidade de imóveis menores para poder alugar. E tem toda a questão de área da cidade, zona residencial, essa história toda. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, eu queria que você me contasse um pouco da sua história, quanto tempo você trabalha, um pouquinho de você. Na realidade, eu tenho 68 anos e faz 60 que eu trabalho. Nossa! Mas nesse cartório aqui eu estou há 45 anos. Dia 5 de dezembro, agora fez 45 anos que eu cheguei nesse cartório. E aqui eu vou continuar por mais algum tempo, pretendo. Pois é, ele até falou assim, você não quer esperar mais um pouquinho, que a gente está com um cartório pronto, a gente vai se mudar? Mas a gente mostra também, viu, o outro cartório. Está mudando para lá quando? Dia 2 de janeiro, agora estaremos no shopping. Então pronto, vai ficar eternizado essa imagem do cartório antigo, que a gente já mostrou aqui, né? Fica para lembrança e depois a gente conversa com o novo, porque as dúvidas do pessoal do Viver de Kitnet são muito grandes em relação à documentação. Eu queria colocar então uma primeira pergunta para você. Quais são os passos? Vamos supor, eu fiz uma casa, vamos começar com a história de uma casa normal. A gente ensina o seguinte, Nino, a gente faz uma casa normal e fez a obra, recebeu a BITS da prefeitura. E qual é o momento que a gente tem que vir para o cartório e que documentos a gente tem que trazer para o cartório para fazer escritura? Olha, veja bem, em primeiro lugar, você teria que ter a escritura do terreno onde você está construindo. Certo. A escritura e o registro dessa escritura. Depois disso, você providencia junto à prefeitura aprovações de planta, constrói, tira o habites e aí você vai averbar na matrícula do imóvel a construção que você fez. Se for uma casa, a averbação é simples, é só a averbação da casa. Se for um prédio de apartamentos ou um prédio de kitnets, aí ele vai ter que fazer uma instituição de condomínio, para que cada unidade tenha a sua matrícula individualizada e uma equivalente fração ideal do terreno. Então vamos lá, vamos desmistificar as perguntas, porque até você que já está há 60 anos, você fala assim, averbação. Mas como é que a pessoa que está assistindo o vídeo consegue visualizar o que é uma averbação? A averbação é para constar na matrícula do imóvel, que cada imóvel tem a sua matrícula, a descrição, o perímetro, a área do terreno que você tem. E nessa matrícula vão sendo feitos registros e averbações. Registros são todas as vezes que aquele imóvel é transmitido de uma pessoa para outra, faz o registro. Ou se você dá um imóvel em garantia de uma alienação fiduciária, tem o registro. No entanto, todas as alterações que aquele imóvel sofre, como atualização de rua, nome de rua, a mudança de número de prédio, a construção de algum prédio para ficar constando naquela matrícula que foi construído um prédio, então isso se chama averbação, se faz por uma averbação, uma anotação na matrícula do imóvel de determinada mudança que aquele imóvel sofreu. Vamos lá, agora vamos para a prática. Comprei o meu lote é financiado, exatamente uma das estratégias que a gente fala assim, compre o seu lote financiado, dê a entrada, construa a kitnet lá, alugue a kitnet e pague o lote, por exemplo. Vamos que o lote custe R$800 por mês, e eu faço 2 kitnets e alugo por R$500. Então aquela kitnet vai pagar o lote. E é diferente de quando a gente constrói a nossa casa, quando a gente acaba de fazer a nossa casa só tem dívida, né? Dívida de pedreiro, dívida de material. Então a kitnet ela já começa a gerar renda. Essa é uma das estratégias que a gente compartilha com o pessoal. Quando é financiadinho o lote, o que eu trago aqui?
Então, quando o lote é financiado, se você continuar pagando, você não vai trazer nada aqui. Você ainda não tem a escritura, você não veio para fazer a escritura. Você vai aprovar em cima, ou com base nesse contrato, você vai aprovar uma construção. Aí você registra o contrato e você averba essa construção. Quando você termina de pagar o lote, aí você recebe a escritura do lote, porque a construção é sua. Tá certo, então até aí tá fácil. Agora, a parte de averbar significa que eu tenho que trazer alguma coisa para os seus funcionários, para eles entenderem que eu construí alguma coisa nesse terreno. Então, que documentos eu preciso trazer para fazer essa averbação? Ou seja, a escritura é um papel que ela já existe, o papel de escritura. Vamos supor, eu vou pegar aqui, se me dá licença, um papel. Olha, aqui está a escritura. Aí o documento ainda existe, mas virtualmente, né, no computador tem a história desse terreno, é isso? Aí você vai lá, vai lançar e vai imprimir um novo documento, isso é averbação? No cartório de registro existe uma matrícula de anotação de cada imóvel com a sua respectiva matrícula, uma sequência numérica. Tá. Então está no cartório de registro. Certo. A averbação não é feita no tabelionato, a averbação é feita no cartório de registro, onde o imóvel está registrado. Entendi. E aí o documento é o que a prefeitura me concede, é o ABITSE. O ABITSE e a certidão negativa de INSS relativa àquela construção. Ah, tem a parte que a gente vai ter que entrevistar o pessoal do INSS, porque as pessoas não entendem muito bem o que é o INSS, né? Porque quando você faz a obra, ou você vai recolher o INSS, ou o construtor vai recolher o INSS. Não pode sem recolher, porque se chegar aqui sem a certidão negativa de INSS não funciona. Sem a certidão negativa você não consegue fazer a averbação da construção no cartório de registro. Tá certo. Aqui no cartório de notas, né, aqui onde nós estamos, qual é o serviço que é feito aqui antes de ir para o registro? A lavratura da escritura, em solução ao contrato ou uma negociação nova, sem contrato, direta aqui no cartório. A pessoa comprou, veio ao cartório, lavrou a escritura, aí essa escritura vai ao cartório de registro. Tá. Antes de eu continuar passando minhas dúvidas para você, Nino, eu pergunto, quais são as dúvidas que se repetem todos os dias aqui, que você deve estar cansado de explicar para o pessoal, que o pessoal não entende? As dúvidas são inúmeras, né? Com relação à construção, documentos a serem apresentados, com relação à escritura, documentos também a serem apresentados para a lavratura da escritura, com relação à averbação, custo de averbação, documentos necessários, ABITSE, certidão de INSS, lavratura de escritura, quais os documentos que precisam, além da documentos pessoais das partes do imóvel. Então tem uma série de certidões que para a pessoa adquirir com segurança, ela exige a apresentação daquelas documentações, aquelas certidões negativas. Bom, então agora que você está falando para milhares de pessoas, qual é a pergunta que eu não te fiz? Eu tenho várias que eu não te fiz, mas que você já quer responder de antemão. Tipo assim, pessoal, olha, quando você vier ao cartório, não esqueça do RG, não esqueça do quê? RG, CPF, certidão de casamento, são fundamentais para que você possa identificar as pessoas, né? O vendedor ele tem que trazer também a escritura anterior para que a gente possa tirar certidões atualizadas da matrícula, o carnê de IPTU, né? Basicamente seria isso para a lavratura da escritura, além de todas as certidões que você tem que providenciar ou tem que exigir a apresentação para você fazer uma compra sossegada, sem maiores problemas. Bom, agora, antes de eu fazer a outra pergunta, agora eu quero que você me dê uma aula mesmo, eu sei que você dá. Quais os cuidados que eu tenho que ter para comprar um terreno? Vamos supor, a pessoa vendedora do terreno tem uma padaria e ela não está totalmente sem problemas trabalhistas. Um padeiro saiu e entrou com uma ação trabalhista. E a pessoa vendeu um terreno. Isso pode atrapalhar quem compra o terreno em algum momento? Situações como essas? É uma precaução que o comprador tem que ter, porque muito embora a legislação determina que toda a situação processual tem que ser averbada na matrícula do imóvel, e só a matrícula bastaria para isso, mas ela não é suficiente. Para você demonstrar a sua boa-fé, você tem que providenciar todas as documentações pessoais, no foro civil, até no criminal,
a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal. Então, de repente você faz uma compra, existe alguma ação trabalhista em andamento contra o padeiro, descaracterizam a personalidade jurídica da empresa dele e vão atrás dos imóveis pessoais que ele tem. Isso pode afetar alguma compra, se ele tiver alguma ação contra a padaria ou contra a pessoa física dele. Pera aí, deixa eu localizar. Eu estou comprando o terreno de um dono de uma padaria que está sofrendo uma ação de um padeiro. O padeiro saiu, deixou o dono da padaria na mão, ele já contratou outro, e aí ele botou uma ação trabalhista. Aquela ação foi, o dono da padaria não pagou aquela ação, não quis obedecer o acordo trabalhista ou a condenação que ele recebeu, e eu comprei um terreno dele. Às vezes até ele está querendo se livrar do terreno para não perder, ele corre e vende o terreno para salvar um dinheiro. E de repente lá no futuro a pessoa fala assim: nossa, seu terreno foi penhorado para pagar uma ação trabalhista. Eu, de quem? De um padeiro. Da onde? De uma padaria. Que padaria? Daquele cara que te vendeu o terreno. Não acontece essas coisas? Acontece, eles declaram ineficaz a venda e fazem a penhora do imóvel. Então, aí é o seguinte: se eu venho no cartório, trago um terreno que eu quero comprar, tá ali, eu sou o César e o rapaz chama João, eu vou comprar o terreno do João. Como é que eu sei que o João não está metido em encrenca? É o cartório que verifica isso para mim? Não, o cartório não. Quem tem que verificar isso são as próprias partes interessadas na negociação ou a imobiliária que está fazendo a operação de vendas, que também tem responsabilidade com relação àquilo. O cartório vai esclarecer dessa necessidade de apresentação. Quem tem que providenciar são os interessados. Certo. E quais são os principais documentos para eu saber onde eu obtenho, quanto que eu pago, para eu saber que eu posso comprar aquele terreno sem perigo? Tem algumas certidões básicas, não é, Nino? Tem sim, a certidão negativa de protesto, a certidão negativa de ônus e alienações com relação ao imóvel, tem as certidões cíveis, tem as certidões criminais, tem as certidões trabalhistas e as certidões da Receita Federal e da Justiça Federal. Então você, tirando todas as certidões, todas elas negativas, você com certeza não terá problema. Agora, eu preciso ficar rodando muito para conseguir todas essas certidões ou elas estão concentradas num só lugar? Não, as cíveis você vai no Fórum Civil e providencia. Hoje parece que você consegue obter via internet. Tá? A Justiça do Trabalho também, algumas você consegue obter via internet. Com relação à primeira instância, né, da Justiça do Trabalho, tem que ser pessoalmente, providenciar não sai via internet. Então, de uma forma, hoje está mais facilitado que você obtém muitas certidões via internet. Outra questão, a pessoa morava, eu estou no estado de São Paulo, a pessoa morava lá no Nordeste e ela teve problemas no Nordeste. Eu consigo, essas certidões que eu obtenho na minha cidade, elas levantam a situação da pessoa em qualquer canto do país? Eu penso que só as federais. As estaduais, protesto, não, você teria que providenciar diretamente lá. Então, quer dizer, sempre vai ter um risco, né? Se a pessoa está lançando, por exemplo, um loteador que lança loteamentos em 3 estados diferentes e tem problemas num desses loteamentos e tal. Eu posso vir a descobrir bem depois que ele teve problemas. Aí a justiça vai me proteger porque eu tentei levantar todos os dados a respeito daquele vendedor? Sim, ela vai se proteger, você vai demonstrar sua boa-fé. Agora, com relação ao loteamento, quando o loteador vai registrar um loteamento, a Lei 6766, ela exige a apresentação de inúmeras certidões em nome do loteador e todas as pessoas que foram proprietárias daquele imóvel nos últimos 10 anos, justamente para proteger os futuros compradores de lote. Tá, agora, quando a gente senta no gabinete, lá na casinha de venda que estão os corretores, eles estão tentando resolver tudo para você dar logo a entrada e pegar o carnê. Mas como é que eu vou falar assim, eu preciso de qual documento para eu confiar nesse loteador? Basicamente a certidão do cartório de registro de imóveis, porque todos os documentos necessários para o registro daquele loteamento foram exigidos naquela ocasião. Então, basicamente, você tendo o loteamento registrado, uma matrícula do registro do loteamento, você está fazendo uma compra sossegada, tranquilo. Tá certo.
Qual o tipo de fraude mais comum que tem na venda de imóveis hoje que você conhece? Mais comum seria a pessoa que tem alguma dívida, ela não paga a dívida e depois ela vende o que ela garantiria o pagamento dessa dívida. Isso eu penso que seja o mais comum. Agora, então, pela estatística, qual a quantidade, vamos supor que você tenha 100 clientes atendidos aqui. Desses 100, quantos acabam comprando uma coisa que eles não deveriam ter comprado se tivessem investigado melhor? Eu acredito que poucos. Poucos, né? Poucos. Tipo 1 para 100, 1 para 1000? Acho que 1 para 1000 ou até menos do que isso daí. Mesmo porque quando ele vem no tabelionato ele é imparcial, o tabelião, o escrevente, ele é imparcial. Ele orienta as pessoas no sentido de providenciar a documentação. O cartório, ele quer que as pessoas tenham uma compra correta, uma compra segura. Ele faz essa orientação, entendeu? Então, muitos problemas acabam não indo para a frente justamente porque o tabelião explica às pessoas o que fazer. Bom, que bom, né? Porque quando você faz contrato de gaveta, que você faz uma promessa de compra e venda, aí você... ele já bateu com a mão na mesa, que agora acho que ele vai falar coisa forte. Ele não é para fazer isso, né? Não é que não é para fazer, mas se ele tomar todas as precauções, ele pode fazer. Tá? Mas tudo que o tabelião orienta, ele vai ter alguém que orienta. Então ele contrata um profissional que possa orientá-lo no que providenciar, o que exigir para adquirir um imóvel assim. Tá certo. Muita gente me pergunta, e não é pouca, viu, Nino? César, posso comprar terreno de posse? Claro que eu não vou indicar você comprar terreno de posse, mas eu vejo que deve ter muita posse no país, porque tem muita gente falando desse assunto. Existem municípios, comarcas, que realmente a quantidade de imóveis em posse, as pessoas têm a posse do imóvel, não tem o título registrado. Tem municípios que realmente são, assim, quantidade muito grande. Agora, quem vai comprar uma posse, ele tem que investigar para ver se a posse é boa, se ela é mansa, pacífica, se ela tem origem. Se ela tiver, também não tem maiores problemas. Vamos explicar o que é mansa, o que é pacífica e origem, porque ele acha que a gente sabe tudo, mas a gente não sabe nada. Tem que ser paizão aqui com nós, viu, Nino? A pessoa... está vendendo uma posse, a origem da posse é legal, por algum motivo ela não tem o título, mas ela adquiriu há 30 anos que ela está na posse como proprietária daquele imóvel, reconhecida como proprietária daquele imóvel. É uma posse que você pode comprar que você obtém uso capião sem maiores problemas. Olha, nós tivemos um problema aqui na nossa cidade, e ele vai lembrar de um bairro, se eu não me engano, Santo André, que eles demoliram todas as casas, depois de muitos anos. Lembra disso? Porque era de um proprietário, esse proprietário, uma empresa, tentou vender, depois emitiu carnês, as pessoas não pagaram, elas confiaram que elas iam ficar, e aí a justiça determinou e foi uma surpresa, demoliram as casas. Você lembra disso? Não, honestamente eu não lembro disso daí. Eu tive que fazer essa reportagem, aquele monte de criança chorando, me tratou de urbano, né? Então eu fico com esse pé atrás de ver os nossos parceiros aqui, o pessoal que nos acompanha, sofrerem uma situação dessa. Quando é que a posse é perigosa? Comprar uma posse é perigoso? Quando a pessoa está há pouco tempo na posse, ela não é reconhecida, assim, você vai investigar junto aos vizinhos, a pessoa não conhece. Você vai levantar em termos de registro de imóveis, tem um título registrado em nome de outra pessoa. Não? Então aí você tem que ter um pé atrás realmente para fazer uma negociação dessa. Tá certo. Agora, se você vai lá, o vizinho do imóvel diz, não, ele é proprietário aqui, eu reconheço, faz 20 anos que ele está na posse do imóvel, faz 20 anos que eu conheço ele aqui. Então a posse dele é boa. Entendi. Então, tudo tem a ver também com a história que é contada, com a cultura do lugar, não é isso? Exatamente. Exatamente. Outra questão, por exemplo, eu olho um terreno, eu consigo pegar o endereço da rua, vamos supor, a rua chama Rua Projetada Lote 10, eu consigo achar isso no cartório, que referência que eu tenho que pegar naquele lugar ali, para poder trazer para o cartório, e qual cartório que eu tenho que procurar para descobrir os dados de um determinado terreno? A busca se faz no cartório de imóveis da jurisdição daquele imóvel. Dependendo da circunscrição, é um cartório, dependendo é outro cartório de registro que você dá busca. No cartório de registro, você pode dar busca pelo indicador
pessoal, que é o nome dos proprietários. Ou você pode dar uma busca pelo indicador real, que é a localização do imóvel. Agora, se é um terreno, se não for loteamento registrado, você também não vai conseguir dar busca nenhuma. Rua projetada 5, lote 20, mas o loteamento não está registrado, você não vai conseguir a informação em lugar nenhum. Vai no risco. Vai no risco. Tá certo. Sai mais barato, mas você fica sempre com aquela pulga atrás da orelha. Exatamente. Agora, tem uma outra questão, é a seguinte. A pessoa que tem um terreno e ali está dizendo que é unifamiliar. Ali a prefeitura só deixa a pessoa fazer uma casa naquele terreno e uma vaga de garagem correspondente. Mas a pessoa vai lá, faz a casa e depois ela divide a casa em 2 e aluga as 2 partes da casa. Ela consegue legalizar isso? Olha, depois de construída, penso que no resto do município, outra forma a não ser legalizar, para não ficar numa situação tão irregular, mais irregular do que a construção que ele fez. Penso que, embora seja assim, talvez exista uma possibilidade de ser resolvida através de uma instituição de um condomínio de 2 propriedades, né? Penso que a prefeitura cuidaria ou tentaria ajudar uma solução nesse sentido. Gostei. Eu não faço ideia de como é que você se institui um condomínio. Tem como explicar rapidamente para nós? Eu geralmente faço entrevistas. Olha, pessoal, se você está gostando dessa entrevista, deixa o seu like aí pra gente, né? Que é muito importante, chega para mais pessoas. E é a parte mais importante agora, por quê? Cada zona residencial, ZR1, ZR2, tem uma restrição, ou é mista, ou é comercial, ou seja, o que você aconselha? Por exemplo, eu digo para a pessoa, primeiro pega o seu arquiteto levanta onde pode construir kitnet, e aí ali você constrói. Só que a pessoa tem um terreno, tá parado, ela sabe que se ela fizer uma casa só, ela vai receber o aluguel de uma casa, quando ela pode fazer 4 ou 6 kitnets. O que você aconselha? Ela faz sem obedecer à questão do zoneamento, ou ela não faz, mas as pessoas estão fazendo? Qual que é? Existe uma saída jurídica viável para modificação do imóvel, para que você obtenha mais renda com mais unidades? Quer dizer, você diminui o valor do aluguel, oferece mais moradias menores para mais pessoas e você consegue ter uma renda passiva. Essa é a nossa matemática, a nossa mecânica. Como é que você analisa isso? A pessoa tem que fazer sempre dentro da legalidade. Primeiro passo que ela vai comprar um determinado terreno com essa finalidade, ela tem que ir à prefeitura, no setor de uso do solo, e fazer a verificação se o que ela pode construir naquele imóvel que ela vai adquirir. Tá? Depois que ela adquire um imóvel, que ela tem um limite de construção, tudo que ela fizer além desse limite é irregular. E o problema é que a prefeitura está sempre depois arredondando tudo e mandando o carnê do IPTU. Esse é que é o problema, e aí a gente quer usar isso a nosso favor. É que a prefeitura, se ela não consegue fiscalizar, né, ela não consegue coibir a construção, porque ela pode ir lá embargar a construção e paralisar. Se ela não consegue fiscalizar, depois penso que ela tenta regularizar o que está irregular. Tá que é pior para a prefeitura e pior para o munícipe, pior para o comprador do imóvel, está na ilegalidade. Entendi. Agora, por exemplo, eu faço a minha casa. Essa casa tem 6 cômodos, uma cozinha, um banheiro, 4 quartos. Fiz a casa. Eu queria morar na casa. Normal, uma casa de 4 quartos, cozinha e um banheiro. Mas depois, vendo no canal Viver de Kitnets, eu decido que essa casa, cada cômodo desse pode virar uma moradia. Então, o uso que eu estou fazendo, o que está aparecendo fora da casa, é o que está previsto. Mas a minha subdivisão dentro da casa é para que eu possa alugar quartos da casa. Vamos supor que eu quero alugar quartos da casa para ter uma modalidade de negócio. Isso é impossível de fiscalizar. Como é que o fiscal vai bater na porta e falar assim, mora 1 ou 2 famílias aí? Isso é que eu vejo hoje as pessoas fazerem, entendeu? Eu penso que aí você está fazendo uma pensão, você não está fazendo uma extinção de condomínio. Isso. Né? Então, a pensão você regulariza de uma outra forma. Você faz uma sua inscrição no ISS da prefeitura. Sim. E não mais na parte de construção. Isso. Por que eu estou contando isso? Porque ele está pensando o seguinte, ele tem que fazer o registro dos imóveis. Ali consta uma casa, mas eu desenvolvi um negócio ali dentro, onde eu estou sublocando, de mim mesmo. Mas na hora que eu quiser
separar esses imóveis em escrituras individuais, aí começa a história, aí o cartório volta a entrar em cena, não é isso? Por exemplo, eu vou vender uma dessas unidades, mas elas só existem na minha cabeça e para as pessoas que moram lá dentro. Não, aí você não consegue vender um quarto ou uma sala. Você só consegue vender quando está instituído um condomínio no cartório de registro. Você pode fazer até a construção de um quarto e um banheiro, uma kitnet, alguma coisa assim, mas dentro da legalidade que você faz uma instituição de condomínio, e aí você pode vender o que você tem registrado como individualizado no cartório de registro. Então, antes que eu entre na pergunta de como instituir um condomínio, eu digo o seguinte: eu trago lá um especialista em legalização, um despachante, e ele pega lá uma casa que tem 4 cômodos, que foi transformada em 4 cozinhas no mesmo ambiente, em 4 banheiros no mesmo ambiente, ou seja, um quarto com banheiro e cozinha, e ele pega essa história e mostra: prefeitura, eu posso individualizar e fazer 4 escrituras e 4 registros aqui? Não, eu acredito que na prefeitura ele vai fazer primeiro a aprovação de um imóvel como se ele fosse um prédio de apartamento. Ele vai fazer uma legalização daquela construção, individualizando. Tem umas partes de uso exclusivo e as partes de uso comum. Sim. E com base nessa, se a prefeitura disser que é possível ele fazer isso, ele vai fazer a planta, vai desenvolver, vai aprovar, e com base nisso que ele vai fazer a instituição de condomínio no cartório de registro. Certo. Agora eu vou trazer uma outra situação que uns alunos trouxeram para nós no curso Viver de Kitnet. Significa o seguinte: ele teve o projeto aprovado para 20 kitnets, mas ele não tem o dinheiro para fazer as 20 kitnets imediatamente. Então ele quer fazer 4 kitnets. Como que ele faz? Ele faz as 4 e já legaliza com escritura, ou ele tem que fazer tudo que está aprovado para depois fazer o documento, escritura e registro? Ele pode ir por partes? Depende do tipo de construção, né? Se ela compõe um todo só, vamos dizer assim, um condomínio horizontal, né? O condomínio vertical, ela não tem como construir por etapas assim. Não, né? Não. Agora, se ela for de uma outra forma de construção, eu penso que ela constrói separadamente cada uma delas. Sim. Dependendo da circunstância, ela vai poder. Mas na grande maioria das vezes ela não vai conseguir fazer isso. O que ela pode fazer, se ela não tem dinheiro para a totalidade, ela registra uma incorporação no cartório de registro, e aí ela pode já vender a fração ideal do terreno, que vai corresponder a uma determinada unidade autônoma. Terminada a construção, ela verba a construção, institui o condomínio e passa a escritura para aquelas pessoas proprietárias e que adquiriram cada uma daquelas unidades. Pronto, já que ele falou tanto em instituir o condomínio, qual é o passo a passo para a gente encerrar sobre como instituir um condomínio se uma pessoa tem 4, 8, 12 ou 20 kitnets? Como é que institui na prática? Que papel, que história que eu conto para você aqui? Então, fala a memória, a Lei 4.591. Com base nela, você tem uma série de documentos a serem apresentados junto ao cartório de registro, desde a aprovação de planta, uma série de documentos. Você tendo toda essa documentação, você faz o pedido ao cartório de registro. Tá pronta a construção, está averbada a construção, então é só instituir o condomínio. Agora, se você tem o projeto e pretende começar a vender, aí você tem que fazer um registro de uma incorporação, que vai dizer mais ou menos como vai ser o condomínio, vai atribuir a fração ideal para cada uma daquelas unidades, vai dizer que cada uma daquelas unidades vai ter correspondências, vaga de garagem e tal. Terminada a construção, averbou a construção, aí você vai instituir o condomínio. E se as pessoas que adquiriram, elas já são coproprietárias, já registraram a aquisição da fração ideal do terreno, elas participam dessa instituição de condomínio com a atribuição de uma unidade para aquela fração que ela adquiriu. Ou seja, fica pronto para eu vender mesmo que eu não queira vender, é isso? Fica pronto para você vender. Bom, aí você não precisa fazer o registro da incorporação, você constrói e assim institui o condomínio direto. Certo. Só registra a incorporação se você for vender o prédio em construção. Tá certo, mas
Como o meu foco é a renda passiva, é você ter a galinha dos ovos de ouro, então eu faço lá vamos supor agora que alguém recebeu uma herança, uma casa. Aquela casa velha, grandona, que não dá para alugar nem por R$800. Aí a pessoa quer dividir lá os quartos e fazer 5 kitnets dentro de uma casa grandona, de 2 andares, aquela casa de herança de família. Dá para resolver isso? Eu acredito que tem maiores problemas. Desculpe, eu não entendi bem a pergunta. Mas... Você tem uma casona antiga que você não consegue alugar. Ela está no centro da cidade. Tá. Ninguém quer morar numa casona mais. Tá. Aí você vai falar, então eu vou subdividir essa casa para alugar para pessoas que podem pagar R$500. Eu vou ganhar R$2.500 em 5 kitnets em vez de um aluguel só. Depende qual o objetivo dessa subdivisão. Se você quiser subdividir para vender, é uma situação. Se você quiser alugar quartos, sim, é outra situação totalmente diferente. Vamos falar das duas. Então, se você quiser alugar quarto, você está fazendo um tipo de como se fosse um pensionato. Certo. Então você aluga um quarto para determinada pessoa morar. Certo. Tá? Agora, se você quiser vender aquele quarto, aí você vai ter que instituir o condomínio. E dá jeito. O condomínio dá jeito. Pode ser que dê. Dependendo da circunstância. Nunca ninguém fez tanta pergunta para você em meia hora. Não. Mas é que assim eu trago as perguntas das pessoas, entendeu? E eu tô aprendendo, porque eu tenho um prédio meu de kitnets que é pousada, que é o semelhante a pensionato, não é isso? Semelhante a pensionato. E eu tenho um prédio que eu construí como unidade unifamiliar e agora eu vou desmembrar. Eu vou fazer 4 apartamentos. Quer dizer, eles vão ficar prontos para ser vendidos mais cedo ou mais tarde. E isso despacha. Então, para vender, você vai ter que fazer a instituição do condomínio, se você não vende. É que quando fala em instituição do condomínio, dá um susto de quanto eu vou gastar. É muito caro? Bom, isso não. Isso é cartório de registro, né? Dá um chute. Não, é porque ele é baseado uma cobrança, uma porcentagem sobre a tabela FIP, se não me falha a memória. Então eu não posso dizer para você quanto é, nem dar um chute que eu vou falar besteira. Não, mas tudo bem, a gente descobre. Depois eu passo para você. Barato não deve ficar. Mas tem que ser feito, tem que ser feito. Melhor é melhor. A gente está sempre aqui procurando os especialistas para poder dizer o que é o certo. Né? Eu fiz coisas erradas e eu estou corrigindo. Então eu só tenho hoje autoridade para aconselhar as pessoas porque eu estou parando de errar. Porque se as pessoas não ouvirem o que eu errei aqui, elas vão errar igual. Então tem muita gente que já está acertando assistindo o canal, não está errando porque viu o que eu errei. Desde a escolha do piso, desde a porta, o contrato errado que eu fiz com o inquilino, as inadimplências que eu tive, o tipo errado de publicidade, tudo isso eu compartilho. Se eu tivesse feito perfeito com construtor e já jogado na minha imobiliária, eu não teria o que compartilhar. Você entendeu? Mas como eu sou comunicador, trabalho com comunicação e a minha pele está no jogo, eu estou todo dia ralando, eu vou recebendo e vou aprendendo e vou compartilhando. E aí você agora está imortalizado aqui no nosso canal. Maravilha, cara. Obrigado. Muito legal encontrar uma pessoa experiente aqui. É claro que, se você me permitir, não vão surgir outras dúvidas a partir dessa entrevista que você está fazendo aqui. E se você concordar, a gente te liga, vem conversar com você mais vezes, porque é importante você conversar com quem está no ramo. E olha quantos anos ele está, 60 anos. Quer dizer, ele entrou no cartório como aprendiz, sei lá, nem né? Você falou que tem 68, está desde o CC? Não, no cartório eu tenho 45 aqui, mais 4 na minha cidade, Itápolis. Um abraço pessoal de Itápolis. Eu trabalhei 4 anos lá também. Itápolis então, é onde mesmo? Entre Araraquara, Bauru, Ribeirão, fica praticamente no centro do estado de São Paulo. Que bacana. Prazerzão falar contigo, irmão. Valeu. Vamos pedir pro pessoal, se você gostou, se você quiser mais informações aqui com o Nino, dá o seu like para nós e compartilhe o vídeo. E põe sua pergunta aqui, que você concorda que eu te passo as perguntas novas que vão surgir? Tranquilo, sem problema, na Casa Nova. Na Casa Nova, hein? Então tá bom, novas perguntas no novo e chique endereço. Deve ser chique, né? Você tá chamando pra gente ir lá, deve estar bacana lá. Vai ficar. Né? Então tá bom. Gente, obrigado, valeu.